Arrum, aqui é Selene Jacquet, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Afrodite. Afrodite é a deusa do amor, da luxúria, da beleza, da sexualidade, do prazer, da paixão, da procriação na antiga religião grega. Para os gregos, o amor e a beleza são ideias bastante conectadas. Na Lacônia, Afrodite era adorada também como uma deusa guerreira. Ela também era padroeira das prostitutas, uma associação que levou os primeiros estudiosos a propor o conceito de prostituição sagrada na cultura greco-romana. Afrodite era responsável pela perpetuação da vida, prazer e alegria. Historicamente, seu culto na Grécia Antiga foi importado da Ásia, influenciado pelo culto de Astarte na Fenícia e de Istar dos Acádios. Elas eram deusas do amor e seus atributos e rituais foram incorporados no culto grego a Afrodite. Na era romana, seria a vez de Afrodite ser a influência, dando origem à sua equivalente romana, a deusa Vênus. Afrodite é consistentemente retratada como uma mulher linda e infinitamente desejável, que não teve infância. Muitas vezes, ela é retratada nua ou sumariamente vestida, em poses nitidamente provocantes, podendo usar uma tiara de ouro em seus cabelos e também brincos de flores. Afrodite pode aparecer de pé ou deitada em uma concha. Ela usa o cestus, que é uma espécie de cinto que seu consorte Hefesto a presenteou, e também joias. Afrodite foi apresentada na arte ocidental como símbolo da beleza feminina e apareceu em várias obras da literatura ocidental. Afrodite, juntamente com Apolo, representa o ideal de beleza dos gregos antigos. Ela era considerada a mais bela das mulheres, não de um modo virginal como Ártemis, tampouco formal como Hera, mas Afrodite é plena de uma pura beleza e graça feminina, eternamente jovem, livre e feliz, tal qual como nasceu do mar imenso. Desde Homero, os poetas a chamam de dourada e lhe descrevem como a deusa amiga dos sorrisos ou de doce sorriso. Afrodite possui encantadora beleza do colo e dos seios e brilho nos olhos. Nos mitos, ela é normalmente apresentada como vaidosa, sedutora, charmosa, uma amante fervorosa, que quando amava, o fazia de forma incondicional. No hino homérico do número 6, dedicado a Afrodite, narra que em todo lugar que ela pisa com seus pés delicados, flores nascem. Homero também relata uma Afrodite bastante maternal, chegando a se sacrificar por seu filho Enéas, entrando em combate para protegê-lo. Em mitos posteriores, ela passou a ser retratada como temperamental e facilmente ofendida, vingando-se e punindo mortais como Psique. Quando retratada em moedas, Afrodite surge em uma carruagem puxada por tritões e tritônidas, enquanto numerosos baixos relevos de esculturas a apresentam seguida de hipocampos ou centauros marinhos. Uma versão masculina de Afrodite, conhecida como Afrodito, foi adorada na cidade de Amatos, em Chipre. Afrodito foi retratado com a figura e o vestido de uma mulher, mas tinha barba e era mostrado levantando o vestido para revelar um falo ereto. Este gesto era considerado um símbolo apotropaico e foi pensado para transmitir boa sorte ao observador. Eventualmente, a popularidade de Afrodito diminuiu conforme a versão predominante totalmente feminina da deusa se tornou mais popular, mas traços de seu culto foram preservados nas lendas posteriores de Hermafrodito. Hesíodo
Deriva Afrodite de Afros, ou espuma do mar, interpretando o nome como erguida da espuma. Mas a maioria dos estudiosos modernos considera isto como uma etimologia popular espúria. Os primeiros estudiosos modernos da mitologia clássica tentaram argumentar que o nome de Afrodite era de origem grega ou indo-europeia, mas esses esforços agora foram quase todos abandonados. Seu nome é geralmente aceito como sendo de origem não grega, provavelmente semítica, mas sua derivação exata não pode ser determinada. Estudiosos do final do século XIX e início do século XX aceitaram a etimologia de espuma de Hesíodo como genuína. Analisaram a segunda parte do nome de Afrodite como Odite ou andarilha, ou dite, brilhante. Ainda especula-se que seja originário de um composto indo-europeu apor, ou muito, e de, brilhar, também referindo-se a Eos, brilhando da névoa, espuma. Outros estudiosos argumentaram que estas hipóteses são improváveis, uma vez que os atributos de Afrodite são totalmente diferentes daqueles de Eos e da divindade védica Ushas. Uma série de etimologias não gregas improváveis também foram sugeridas. Uma etimologia semítica compara Afrodite ao Bairirito assírio, o nome de um demônio feminino que aparece nos textos da Babilônia Média e Babilônia Tardia. De origem etrusca, seu nome derivaria de Prone, ou Senhora, mas a maioria dos estudiosos rejeita esta etimologia, especialmente porque Afrodite realmente aparece em etrusco na forma emprestada apro, do grego afro, forma recortada de Afrodite. O medieval Etymologium Magnum oferece uma alta etimologia inventada, derivando Afrodite dos abrotiaitos, compostos, ou aquela que vive delicadamente, de abros e diaita. A alteração de B para PH é explicada como uma característica familiar do grego, óbvia dos macedônios. Afrodite é uma deusa muito antiga e pertence a uma linhagem de deusas femininas que representavam a fertilidade na antiguidade. Seu culto na Grécia foi importado ou pelo menos influenciado pelo culto de Astarte na Fenícia, que por sua vez havia sido influenciado pelo culto da deusa mesopotâmica Ishtar, dos povos semitas orientais, e Inanna dos sumérios. Pausanias afirma que os primeiros a estabelecer um culto a Afrodite foram os assírios, seguidos pelos pápias de Chipre e depois pelos fenícios em Ascalon. Os fenícios, por sua vez, ensinaram sua adoração ao povo de Quitera. Afrodite assumiu as associações de Inanna e Ishtar com a sexualidade e procriação. Além disto, ela era conhecida como Urânia, que significa celestial, um epíteto que corresponde ao papel de Inanna como rainha do céu. Os primeiros retratos artísticos e literários de Afrodite são extremamente semelhantes a Inanna Ishtar, que como Afrodite também era uma deusa guerreira. Pausânia registra que em Esparta, Afrodite era associada ou adorada como Afrodite Areia, que significa guerreira. Ele também menciona que as estátuas de culto mais antigas da deusa em Esparta e em Quitera a mostravam segurando armas. Estudiosos modernos notam que os aspectos de deusa guerreira de Afrodite aparecem nos extratos mais antigos de sua adoração e veem isto como uma indicação de suas origens no Oriente Próximo. A influência significativa da cultura do Oriente Próximo na religião grega primitiva em geral e no culto de Afrodite em particular é agora amplamente reconhecida, como datando de um período de orientalização durante o século VIII antes da Era Comum, quando a Grécia arcaica estava à margem do Império Neo-Assírio. Alguns dos poucos mitologistas comparativos que se opunham à ideia de uma origem do Oriente Próximo argumentaram que Afrodite se originou como um aspecto da deusa grega da alvorada, Eos, e que ela foi, portanto, em última análise, derivada da deusa proto-indo-europeia da alvorada, Aeos.
Afrodite e Eos eram conhecidas por beleza erótica e sexualidade agressiva, e ambas tinham relacionamentos com amantes mortais. Ambas foram associadas às cores vermelho, branco e dourado. O nome de Afrodite foi até mesmo dito ser um epíteto de Eos, que significa ela que surge da espuma, e aponta para o relato da teogonia de Hesíodo sobre o nascimento de Afrodite como um reflexo arcaico do mito indo-europeu. Afrodite emerge das águas após Cronos derrotar Urano como um mitema. Seria então diretamente relacionado ao mito rigvédico de Indra derrotando Vritra, libertando Ushas. Outra semelhança fundamental entre Afrodite e a deusa indo-europeia do amanhecer é seu parentesco próximo com a divindade grega do céu, uma vez que ambos os principais requerentes de sua paternidade, seja Zeus ou Urano, são divindades celestiais. Na teogonia de Hesíodo, Afrodite nasce na costa de Quitera a partir da espuma produzida pelos órgãos genitais de Urano, que seu filho Cronos cortou e jogou no mar, fecundando assim Tálassa. Na Ilíada de Homero, ela é filha de Zeus e Dione. Platão afirma que essas duas origens realmente pertencem a entidades separadas, Afrodite Urânia, uma transcendente Afrodite celestial, e Afrodite Pandemos, a Afrodite comum, a todas as pessoas. Afrodite tinha muitos epítetos, cada um enfatizava um aspecto diferente da mesma deusa, ou usado por um culto local diferente. Assim, ela também é conhecida como Quitéria, a Senhora de Quitera, e Quipris, ou a Senhora de Quipris, porque ambas as localidades afirmavam ser o local de seu nascimento. Na Ilíada, Afrodite é descrita como filha de Deus Dione, como a gente já falou. O nome de Dione parece ser um cognato feminino de Dios e Dion, que são formas oblíquas do nome de Zeus. Aspectos da história síria do nascimento de Astarte foram adotados pelos gregos. No mito diz-se que caiu no rio Eufrates um ovo de tamanho maravilhoso, que peixes rolaram para a margem. Pombas pousaram nele e quando foi aquecido chocou Vênus, Astarte Afrodite Síria, que mais tarde foi chamada de deusa síria. Como ela se destacava do resto em justiça e retidão por um favor concedido por Jove ou Zeus, os peixes foram colocados entre o número das estrelas. Por isso os sírios não comem peixe ou pomba, considerando-os como deidades. Afrodite poderia ser irmã de Ares, Atena, Apolo, Ártemis, Dionísio, Hebe, Hermes, Héracles, Helena, Hefesto, Perseu, Minos, das musas, das Cárites, Melíade, Eríneas e dos gigantes. Diz-se que Afrodite nasceu perto de seu centro principal de culto, Pafos, na ilha de Chipre, razão pela qual às vezes é chamada de Cipriana, especialmente nas obras poéticas de Safo. O santuário de Afrodite Páfia, marcando seu local de nascimento, foi um local de peregrinação no mundo antigo durante séculos. Outras versões de seu mito a fizeram nascer perto da ilha de Quitera, daí outro de seus nomes, Quitéria. Quitera foi um local de parada para o comércio e cultura entre Creta e Peloponeso. Então essas histórias podem preservar traços da migração do culto de Afrodite do Oriente Médio para a Grécia continental. De acordo com a versão de seu nascimento contada por Hesíodo, em sua Teogonia, Cronos cortou os órgãos genitais de Urano que deram origem a Afrodite. O sangue deu origem aos gigantes, às Eríneas ou Fúrias e Melías. Nas palavras de Hesíodo, o pênis boiou na planície. Ao redor da branca espuma da imortal carne ejaculava-se e nela foi criada uma virgem. Essa virgem se tornou Afrodite, flutuando até as margens sobre uma concha de vieira. Neste relato, após o nascimento de Afrodite, após a castração de Urano, é provavelmente derivado de A Canção de Comarbe, um antigo poema épico hitita em que o deus Comarbe derrota seu pai Anu, o deus do céu, e morde seus órgãos genitais, fazendo-o engravidar e dar à luz aos filhos de Anu, que incluem Ishtar e seu irmão Teshub, o deus hitita da tempestade.
Afrodite era casada com Hefesto, o deus do fogo, dos ferreiros e da metalurgia, mas ela foi infiel a ele muitas vezes. Na Odisseia, ela é pega no ato de adultério com Ares, o deus da guerra. No primeiro hino homérico a Afrodite, ela seduz o pastor mortal Anquises. Afrodite também era mãe substituta e amante do pastor mortal Adonis, que foi morto por um javali. Seu primeiro amor teria sido Néretes, um jovem deus do oceano que ela amou enquanto ainda vivia no mar. Quando Afrodite saiu do oceano e foi viver no Olimpo, ela voltou ao mar para buscar Néretes para que ele vivesse com ela. Entretanto, ele se recusou a ir com Afrodite e ela ficou com raiva e traída e o transformou em um molusco. Zeus também tentou seduzir Afrodite quando ela saiu do mar no Chipre, mas ela se assustou com os avanços do deus do Olimpo e fugiu. Mais tarde, ela se entregou a ele de livre e espontânea vontade, ganhando o ódio eterno de Hera. Esta, quando soube que Afrodite estava grávida de Zeus, maldosamente colocou a mão em sua barriga, fazendo seu filho nascer deformado, e esta criança viria a ser o deus Príapo. Porém, outros mitos dizem que Príapo seria filho de Dionísio ou Adonis. Outros amores divinos incluem, além de Hefesto, que foi seu consorte, seu marido, que com ele teve um filho, Iaco. Hermes, encantado pela beleza de Afrodite, apaixonou-se por ela, mas ela o rejeitou. Ele ficou muito triste, mas Deus ficou com pena dele e fez com que uma águia levasse as sandálias de Afrodite enquanto ela se banhava no rio Aquelonte. A águia levou essas sandálias até Hermes e Afrodite, na busca pelas sandálias, chegou até ele e eles se amaram, e depois ela teve Hermafrodito. No caso de Poseidon, foi a Afrodite quem ficou encantada e agradecida por ele não ter rido dela e de Ares quando Hefesto pegou os dois juntos, e ainda convenceu a soltá-los. Com Poseidon, Afrodite teve Rode e Herófile. Seu principal consorte e romance mais longo foi Ares, sendo desde a Ilíada retratada como companheira dele. Tiveram 7 filhos: Fobos, Deimos, Harmonia e os Erotes, Eros, Anteros, Himeros e Fotos, embora a maioria dos mitos retratem Afrodite gerando Eros sozinha. Um dia, Ares veio do campo de batalha brandindo uma lança forte e começou a zombar da arma de Eros. Eros disse: "Esse aqui é pesado, experimente e você verá." Ares pegou o dardo enquanto Afrodite sorria baixinho e com um gemido ele disse: "É pesado, leve de volta, fique com ele", disse Eros, e dessa forma, presumidamente, amarrou Ares e Afrodite no amor. Entre seus amores mortais, o mais famoso foi Adonis, que era tido como seu grande amor e com quem teve Golgos e Béroe, que deu nome à capital do Líbano. Anquises, príncipe de Troia, foi outro amor famoso, e em algumas versões do mito dizem que Afrodite se apaixonou por ele como punição de Zeus por ela ter feito os deuses se apaixonarem por mulheres mortais. Com Anquises teve Enéas e Liros, e logo depois do nascimento dos filhos sua paixão por Anquises sumiu, embora continuasse a protegê-lo e aos seus filhos. Entre outros amores mortais menos famosos está Faetonte, um senhor de Atenas que se tornou guarda de seu templo, a quem ela amou e com quem teve Astino. Butes, um dos argonautas, foi salvo por Afrodite, que o levou para uma ilha isolada onde fizeram amor. Ela teve Érix com ele. E há ainda um daimon, Peitô, que significava o desejo, uma companheira constante de Afrodite, que era vista em uns mitos como filha da deusa. Entretanto, os autores desse mito não dizem quem seria o pai de Peitô com Afrodite. Na Ilíada, Afrodite é a consorte aparentemente solteira de Ares, deus da guerra, e consorte de Hefesto, esposa de Hefesto. Da mesma forma, na Teogonia de Hesíodo, Afrodite não é casada, e a esposa de Hefesto é Aglaia, a mais jovem das 3 Cáritas. No livro 8 da Odisseia, o cantor cego Demódoco descreve Afrodite como esposa de Hefesto e conta como ela cometeu adultério com Ares durante a Guerra de Troia. O deus Sol, Hélio, viu Afrodite e Ares fazendo amor na cama de Hefesto e avisou Hefesto, que confeccionou uma rede de ouro e prendeu os dois, na próxima vez que eles estiveram juntos. Hefesto trouxe todos os deuses para o quarto de dormir para rir dos adúlteros capturados,
Mas Apolo, Hermes e Poseidon tinham simpatia por Ares, e Poseidon concordou em pagar a Hefesto pela libertação de Ares. Humilhada, Afrodite voltou para Chipre, onde foi atendida pelas Cáritas. Esta narrativa provavelmente se originou como um conto folclórico grego, originalmente independente da Odisseia. A história de Homero na Odisseia sobre o adultério de Afrodite parece ter terminado com seu divórcio com Hefesto. De fato, na época da Guerra de Troia, Homero descreve a deusa como consorte de Ares, e a esposa de Hefesto sendo Aglaia. Hefesto não teria aceitado a tradição da deusa com Ares de maneira pacífica, e alguns mitos relatam o deus perseguindo a filha de Afrodite, Ares, Harmonia, que teria sido gerada quando Hefesto e Afrodite ainda eram casados. Hefesto amaldiçoou Harmonia e seus descendentes quando presenteou-a com um colar amaldiçoado no dia do seu casamento. Harmonia só conseguiu viver em paz com seu marido Cadmus depois que os deuses a levaram para viver em uma ilha isolada. Nas histórias que relatam Afrodite como consorte de Ares, Harmonia foi a única filha nascida durante o casamento de Afrodite e Hefesto. Os outros, Eros, Daimos e Fobos, nasceram depois. Afrodite puniu Hélio por ter advertido Hefesto do seu adultério. Como retaliação, o fez se apaixonar por Leucoteia, uma princesa persa, e sem querer provocar a sua morte. Como a deusa que restringia a mão de Ares, Afrodite era representada como uma deusa da paz. Histórias posteriores foram contadas para explicar o casamento de Afrodite com Hefesto. Na história mais famosa, Zeus a casou às pressas com Hefesto para evitar que os outros deuses brigassem por sua beleza. Em outra versão do mito, Hefesto havia sido expulso do céu por sua mãe Hera ao nascer, porque ela tinha vergonha de ter um filho aleijado. Ele foi resgatado por Tétis e Eurínome e criado em uma caverna às margens do rio Oceanos, onde se tornou um ferreiro muito habilidoso. Furioso com o tratamento de sua mãe, Hefesto enviou vários presentes para o Olimpo, incluindo um trono de ouro para Hera. Quando a deusa se sentou nesse trono, ela foi amarrada rapidamente. Zeus buscou a ajuda dos deuses para libertar sua rainha e ofereceu a deusa Afrodite em casamento ao deus que pudesse trazer Hefesto de volta para o Olimpo. Afrodite concordou com esse acordo, na crença que seu amado Ares iria prevalecer. Ares invadiu a forja de Hefesto empunhando armas, mas acabou sendo rechaçado pelo ferreiro com chuvas de metal flamejante. Em seguida, Dionísio se aproximou do deus e sugeriu que ele poderia reivindicar Afrodite para si mesmo se ele libertasse sua mãe de boa vontade. Hefesto ficou satisfeito com o plano e foi ao Olimpo junto com Dionísio, libertou sua mãe e se casou com a relutante deusa do amor. Hefesto ficou muito feliz por se casar com a deusa da beleza e forjou para ela belas joias, incluindo um estrófion conhecido como Keston e Manta, uma roupa íntima em forma de cruz diagonal que é chamado de cinto, que acentuava seus seios e a tornava ainda mais irresistível para os homens. Estas estrófias eram comumente usadas em representações da deusa no Oriente Próximo Ishtar e Atagartes. Afrodite é quase sempre acompanhada por Eros, o deus da luxúria e do desejo. Na Teogonia, Hesíodo descreve Eros como uma das 4 forças primitivas originais nascida no início dos tempos. Mas após o nascimento de Afrodite, ele é unido por Himeros e juntos se tornam constantes companheiros da deusa. Nos tempos modernos, Eros é frequentemente visto como filho de Afrodite, mas essa é na verdade uma inovação comparativamente tardia. Um estudioso dos idílios de Teócrito comenta que Safo descreveu Eros como filho de Afrodite e Urano. Mas a primeira referência sobrevivente a Eros como filho de Afrodite vem da Argonáutica de Apolônio de Rhodes, escrita no século III antes da Era Comum, o que o torna filho de Afrodite e Ares. Mais tarde, os romanos, que viam Vênus como uma deusa-mãe, agarraram-se a essa ideia de Eros como filho de Afrodite e popularizaram-na, tornando o retrato predominante nas obras da mitologia até os dias atuais. Os assistentes principais de Afrodite eram as 3 Cáritas, a quem Hesíodo identifica como as filhas de Zeus e Eurínome, e chama de Aglaia, esplendor, Eufrosine, boa vontade, e Thalia, abundância.
As Cáritas eram adoradas como deusas na Grécia desde o início da história grega, muito antes de Afrodite ser introduzida no panteão. O outro conjunto de atendentes de Afrodite foram as Horai, as deusas da estação, que Hesíodo identifica como filhas de Zeus e Temis, e os nomes como Eunômia, boa ordem, Dike, justiça, e Irene, a paz. Afrodite às vezes também era acompanhada por Harmonia, sua filha com Ares, e Hebe, filha de Zeus e Hera. O primeiro hino homérico a Afrodite, o hino 5, que provavelmente foi composto em meados do século VII antes da Era Comum, descreve como Zeus uma vez ficou irritado com Afrodite por fazer com que divindades se apaixonassem por mortais. Então fez com que ela se apaixonasse por Anquises, um belo pastor mortal que vivia no sopé do Monte Ida, perto da cidade de Troia. Afrodite chegou até ele linda e encantadora, e ele perguntou se ela era Afrodite. Mas ela negou, disse que ela era uma mortal de família nobre. Dizia que vinha da Frígia, mas que seria capaz de entender a língua troiana porque teve uma babá troiana quando criança. E diz que se viu na encosta da montanha depois de ser arrebatada por Hermes enquanto dançava, em uma celebração em homenagem a Ártemis. Afrodite diz a Anquises que ela ainda é virgem e implora que ele a leve para seus pais. Anquises ficou louco de desejo e levou Afrodite com os olhos voltados para baixo, para sua cama, que está coberta com peles de leões e ursos. Ele então tira a roupa de Afrodite e faz amor com ela. Depois que a relação termina, ela revela sua verdadeira forma divina e ele ficou apavorado. Mas Afrodite consola e promete que lhe dará um filho. Profetiza que o filho será o semideus Enéas, que será criado pelas ninfas do deserto durante 5 anos antes de ir para Troia, para se tornar um nobre como seu pai. O mito de Afrodite e Adonis é provavelmente derivado da antiga lenda suméria de Inanna e Dumuzid. O nome grego Adonis é derivado da palavra cananeia Adon, que significa senhor. A mais antiga referência grega conhecida a ele vem de um fragmento de Safo, do poema de Safo, do qual um coro de meninas pergunta a Afrodite o que elas podem fazer para lamentar a morte de Adonis. Afrodite responde que elas devem bater no peito e rasgar as túnicas. Referências posteriores dão mais detalhes na história. De acordo com a narração dessa história, encontrada no poema Metamorfoses, de Ovídio, Adonis era filho de Mirra, que foi amaldiçoada por Afrodite com uma luxúria insaciável por seu próprio pai, o rei Cinyras, de Chipre, depois que a mãe de Mirra se gabou que sua filha era mais bonita do que Afrodite. Expulsa depois de engravidar, Mirra foi transformada em uma árvore, uma planta de mirra, mas ainda deu à luz Adonis. Afrodite encontrou o bebê e o levou até o submundo para ser adotado por Perséfone. Ela voltou para buscá-lo quando ele cresceu e o descobriu ser incrivelmente bonito. Perséfone queria manter Adonis, o que acabou resultando numa batalha de custódia entre as deusas sobre quem deveria ficar com ele. Zeus resolveu a disputa decretando que Adonis passaria 1/3 do ano com Afrodite e 1/3 com Perséfone. O outro terço ele ficaria com quem ele escolhesse, e ele escolheu Afrodite. Uma das maiores paixões de Adonis era a caça, e apesar de Afrodite não ser naturalmente caçadora, ela praticava o esporte para poder acompanhá-lo. Eles passavam dia e noite juntos, e Afrodite estava encantada com Adonis, mas isso acabou fazendo com que ela negligenciasse seus deveres como deusa. Para reparar isso, ela foi obrigada a deixar Adonis durante um curto período de tempo. Antes dela sair, ela deu a Adonis o aviso de não atacar um animal que não demonstrasse medo. Adonis concordou, mas, por duvidar da capacidade de Afrodite como caçadora, esqueceu o aviso rapidamente. Não muito tempo depois que Afrodite saiu, Adonis se deparou com um enorme javali, muito maior do que qualquer outro que ele já havia visto. Em alguns mitos, esse javali era o deus Ares, um dos muitos amantes de Afrodite que estava com ciúmes do amor dela com Adonis. Embora javalis sejam perigosos quando são provocados, Adonis ignorou o aviso de Afrodite e foi perseguir a criatura. Logo, porém, era Adonis quem estava sendo perseguido. Ele não era páreo para o javali gigante.
No ataque, Adonis foi castrado pelo javali e morreu de hemorragia. Afrodite foi avisada, em algumas versões pelos ventos ou pelas ninfas, e correu de volta para Adonis, mas já era tarde para salvá-lo e só pôde lamentar sobre seu corpo. Em outra versão da história, o javali seria Ártemis ou até mesmo Apolo. Ártemis porque ela queria vingança contra Afrodite por ter matado seu devoto, Hipólito. A história também fornece uma etiologia para as associações de Afrodite com certas flores. Alegadamente, ao lamentar a morte de Adonis, ela fez com que as anêmonas crescessem onde quer que seu sangue caísse, e declarou um festival no aniversário da sua morte. Em uma versão da história, Afrodite se feriu em um espinho de uma roseira, e a rosa, que antes era branca, ficou manchada de vermelho por seu sangue. De acordo com On the Syrian Goddess, a cada ano durante o festival de Adonis, o rio Adonis no Líbano, agora conhecido como rio Abraham, corria vermelho de sangue. Em obras de Hesíodo, Zeus ordena a Afrodite que torne Pandora a primeira mulher fisicamente bela e atraente, para que ela se torne uma, abre aspas, maldade que os homens adorem abraçar, fecha aspas. Afrodite derrama graça sobre a cabeça de Pandora e a equipa com um desejo doloroso e angústia que enfraquece os joelhos, tornando-a assim um recipiente perfeito para o mal entrar no mundo. Os assistentes de Afrodite, Peitô, as Cáritas e as Hórai, adornam Pandora com ouro e joias. De acordo com o mito, Afrodite ajudou Hipomênios, um jovem nobre que desejava se casar com Atalanta, uma donzela que era conhecida em todo o país por sua beleza, mas que se recusou a casar com qualquer homem, a menos que ela pudesse fugir em uma corrida a pé. Atalanta era uma corredora muito rápida e decapitava todos os homens que perdiam a corrida, mas Afrodite deu a Hipomenos 3 maçãs de ouro do Jardim das Hespérides e o instruiu a jogá-las na frente de Atalanta enquanto corria com ela. Hipomenos obedeceu, e Atalanta, vendo as lindas frutas douradas, abaixou-se para pegá-las, permitindo que Hipomenos ultrapassasse na corrida. Na outra versão da história das metamorfoses de Ovídio, Hipomenos se esquece de retribuir a ajuda de Afrodite. Então ela faz com que o casal fique inflamado de luxúria enquanto estão hospedados no templo de Reia. O casal, portanto, profanou o templo fazendo sexo nele, levando Reia a transformá-los em leões como punição. Pigmalião, de acordo com Ovídio, era um escultor muito bonito da ilha de Chipre, que estava tão enojado com a imoralidade das mulheres que se recusou a casar. Mas ele se apaixonou loucamente pela estátua do culto de marfim que ele estava esculpindo de Afrodite e ansiava se casar com ela. Como Pigmalião era extremamente piedoso e dedicado a Afrodite, a deusa deu vida à estátua e Pigmalião casou-se com a garota, que era a estátua, que se tornou uma garota, e eles tiveram um filho chamado Pafos, que deu origem ao nome da capital de Chipre. No casamento de Ariadne, a princesa da ilha de Creta, o grego Egeu, com Dionísio, Afrodite presenteou-a com uma coroa fabulosa que foi posteriormente colocada entre as estrelas como a constelação da coroa. O capitão Dexíreon foi recompensado por sua devoção a Afrodite com o conselho de carregar seu navio com água doce. Quando o navio foi posteriormente paralisado, ele obteve um grande lucro vendendo-o a seus colegas mercadores. Além de sua proteção aos amantes e apaixonados, a deusa protegeu membros de sua família, mesmo os distantes, como sua neta Ino, que ela salvou da ira de Hera, transformando-a em ave. Afrodite também concedeu beleza às Corônidas, filhas de Órion, depois da morte da mãe delas. De forma semelhante, ela cuidou das filhas órfãs de Pandareus, um favorito de Deméter, que foi transformado em pedra após tentar roubar bronze do templo de Zeus. Suas filhas Cleodora e Mérope, que ficaram também órfãs de mãe, foram protegidas por Afrodite, que cuidou delas e as sustentou. Entretanto, quando Afrodite foi falar com Zeus para garantir um casamento feliz para as moças, elas foram levadas pelas Eríneas. Afrodite recompensou generosamente aqueles que a honraram, mas também puniu aqueles que a desrespeitaram, muitas vezes de uma forma bastante brutal. Psique é a mais famosa de um ciclo de 3 personagens da mitologia que ganharam o ódio de Afrodite por se vangloriarem de sua beleza.
Psique foi uma princesa mortal, cuja enorme beleza fez os homens abandonarem a adoração a Afrodite para admirá-la. Acabou irritando a deusa, isso óbvio, que não aceitava que uma simples mortal merecesse mais adoração que ela. Afrodite ordenou então que seu filho Eros fizesse Psique se apaixonar por um monstro, mas o próprio Eros se apaixonou por ela e a levou para morar com ele num palácio em segredo. No entanto, Eros escondeu sua verdadeira identidade e ordenou-lhe para nunca mais olhar para o rosto dele. Psique acabou sendo enganada por suas irmãs invejosas e viu o rosto do deus enquanto ele dormia, e ele a abandonou. Em seu desespero, ela procurou ajuda em todo o mundo por seu amor perdido e acabou parando no templo de Afrodite. A deusa, vendo que tinha sido enganada pelo filho, ordenou que Psique realizasse uma série de trabalhos difíceis, que culminaram em uma viagem ao submundo. No final, Afrodite aceitou Psique como nora, quando Eros clamou a ajuda de Zeus, que transformou a garota em imortal. Psique e Eros se casaram em uma cerimônia com a presença dos deuses. Os outros 2 casos de mortais que tiveram sua beleza vangloriada e que irritou Afrodite foi Aquiles, um filho de Zeus, e Lâmia, um menino de extraordinária beleza que desafiou a deusa para um concurso de beleza. Afrodite se sentiu ofendida por sua arrogância e o transformou em um peixe feio. Cencreis, a rainha de Chipre, que se gabava de sua filha Mirra, que era mais bonita de Afrodite, acabou recebendo o ódio da deusa, que deu origem ao mito de Adonis, que a gente já contou. O mito descrito na Argonáutica de Apolônio de Rhodes e posteriormente resumido na biblioteca de Pseudo-Apolodorus conta que, quando as mulheres da ilha de Lemnos se recusaram a se sacrificar a Afrodite, a deusa as amaldiçoou para que cheirassem tão horrivelmente que seus maridos nunca quisessem fazer sexo com elas. Ao invés disso, seus maridos começaram a fazer sexo com suas escravas trácias. Furiosas, as mulheres de Lemnos assassinaram toda a população masculina da ilha, bem como todos os escravos trácios. Quando Jasão e sua tripulação de argonautas chegou a Lemnos, eles fizeram amor com as mulheres famintas de sexo sob a aprovação de Afrodite e repovoaram a ilha. A partir de então, as mulheres de Lemnos nunca mais desrespeitaram Afrodite. Afrodite também era considerada a deusa da impotência sexual. Os Citas, um exército bárbaro, certa vez pilhou o templo de Afrodite Astarte na Síria, e todos os seus descendentes depois deles foram afligidos pela deusa com a doença, abre aspas, feminina, ou enares, isto é, perda de virilidade. E assim que os citas ficaram aflitos como consequência disto, os homens se tornaram permanentemente impotentes. E eles, por causa disso, eram chamados de hermafroditas pelos gregos. Esse termo era usado para descrever indivíduos com genitais masculinos e femininos, mas também os homens que sofriam de impotência pelos gregos. Calimarcos também disse que Afrodite escondeu Adonis em um canteiro de alface, já que os poetas querem dizer com essa alegoria que comer alface constantemente produz impotência. Na tragédia de Eurípides, Hipólito, filho de Teseu, adora apenas Ártemis, a deusa da virgindade, e se recusa a se envolver em qualquer forma de contato sexual. Afrodite ficou furiosa com seu comportamento, julgou-o orgulhoso e declarou que, ao honrar apenas Ártemis e se recusar a venerá-la, Hipólito mexeu diretamente com sua autoridade, seu orgulho. Afrodite, portanto, faz com que a madrasta de Hipólito, Fedra, se apaixone por ele, sabendo que Hipólito irá rejeitá-la. Depois de ser rejeitada, Fedra comete suicídio e deixa uma nota de suicídio para Teseu, dizendo que ela se matou porque Hipólito tentou estuprá-la. Teseu ora a Poseidon para matar Hipólito por sua transgressão, e Poseidon envia um touro selvagem para assustar os cavalos de Hipólito enquanto ele cavalga beira-mar em sua carruagem, fazendo com que os cavalos disparassem e esmagarem a carruagem contra os penhascos, arrastando Hipólito para uma morte sangrenta através da costa rochosa. A história termina com Ártemis jurando matar o próprio amado mortal de Afrodite, presumivelmente Adonis, por vingança. Anaxarete, uma senhora da ilha de Salamina, no sul da Grécia,
desprezou um pretendente e mostrou-se totalmente sem coração com a notícia de seu suicídio. Afrodite não se impressionou, transformou a mulher fria em pedra. Glaucus, um rei de Corintos, no sul da Grécia, deliberadamente evitou o acasalamento das éguas de seu rebanho. Então Afrodite levou as éguas ao frenesi e elas despedaçaram o rei. Polifonte era uma jovem que escolheu uma vida virginal com Ártemis, em vez de casamento e filhos. Afrodite a amaldiçoou, fazendo-a ter filhos com um urso. A prole resultante, Agrios e Oreios, eram canibais selvagens que levaram Zeus a um ódio terrível, que eu conto no vídeo sobre Zeus que tem aqui no canal. No final das contas, ele transformou todos os membros da família em pássaros de mau agouro. De acordo com Pseudo-Apolodoros, uma Afrodite ciumenta amaldiçoou Eos, a deusa do amanhecer, para estar perpetuamente apaixonada e ter desejo sexual insaciável, porque Eos, uma vez, tinha se deitado com Ares. De acordo com Ovídio, nas Metamorfoses, Propoédites, que são as filhas de Propoetos na cidade de Amatos, na ilha de Chipre, negaram a divindade de Afrodite e não a adoraram adequadamente. Então, Afrodite as transformou nas primeiras prostitutas do mundo. De acordo com Diodorus, os 6 filhos de Áliada, ninfa do mar de Ródia com Poseidon, se recusaram arrogantemente a deixar Afrodite a pousar em sua costa, e a deusa os amaldiçoou com insanidade. Em sua loucura, eles estupraram Alia. Como punição, Poseidon os enterrou nas cavernas marinhas da ilha. O descendente de Belerofonte, Xantios, teve 2 filhos, Leucipo e uma filha sem nome. Através da ira de Afrodite, por razões desconhecidas, Leucipo se apaixonou por sua própria irmã. Eles iniciaram um relacionamento secreto, mas a garota já estava noiva de outro homem, e ele passou a informar seu pai Xantios sem lhe dizer o nome do sedutor. Xantios foi direto para o quarto de sua filha, onde ela estava junto com Leucipo naquele momento. Ao ouvi-lo entrar, ela tentou escapar, mas Xantios a atingiu com uma adaga, pensando que estava matando o sedutor, e a matou. Leucipo, não reconhecendo seu pai a princípio, o matou. Quando a verdade foi revelada, ele teve que deixar o país e participar da colonização de Creta das terras da Ásia Menor. Ainda sobre Adonis, voltando melhor dizendo, sobre Adonis, a musa Clio ridicularizou o amor de Afrodite por Adonis, e a deusa a fez se apaixonar por Pieros e deu à luz a Jacinto. A Egaleia era filha de Adrastos e Anfiteia, e era casada com Diomedes. Por causa da raiva de Afrodite, a quem Diomedes feriu na guerra contra Troia, ele teve vários amantes, incluindo um certo Hipólito. Quando a Egiale chegou a ameaçar sua vida, ele fugiu para a Itália. Em uma das versões da lenda, Pasífae não fez oferendas à deusa Vênus ou Afrodite, e por causa disso a deusa inspirou nela um amor não natural por um touro, e ela a amaldiçoou, porque ela era filha de Hélios, que tinha revelado o adultério de Afrodite com Hefesto. Filho de Elisipe, mãe de Tanás de Berossos, só venerava Ares. Ele era frequentemente, ou melhor dizendo, totalmente dedicado à guerra, negligenciando o amor e o casamento. Afrodite o amaldiçoou, fazendo-se apaixonar por sua própria mãe. E ele preferiu morrer a desistir de sua castidade, se jogou no rio Amazonas, que posteriormente foi renomeado como Tanás. De acordo com Pseudo-Ginos, a pedido de Zeus, a mãe de Orfeu, a musa Calíope, julgou a disputa entre Afrodite e Perséfone na história sobre Adonis, voltando a Adonis, né? E ela decidiu que cada uma deveria possuí-lo na metade do ano, mas Afrodite ficou com raiva, porque ela não tinha recebido o que ela pensava ser seu direito. Então Afrodite inspirou o amor das mulheres Atrácia por Orfeu, e elas eventualmente rasgaram membro por membro, porque cada uma buscou um pedaço de Orfeu para elas mesmas. Foi Afrodite quem, por causa de Adonis, a quem Hércules e ela amavam, que ensinou a Nessos, o centauro, a armadilha com a qual prender Hércules. A rivalidade com Atena e Hera resultou no início da Guerra de Troia, onde Afrodite desempenha um papel importante em toda a Ilíada. O mito do julgamento de Paris é mencionado brevemente na Ilíada, mas é descrito em profundidade
em um epítome de Cípria, um poema perdido do ciclo épico, que registra que todos os deuses e deusas, também com vários mortais, foram convidados para o casamento de Peleu e Tétis, os eventuais pais de Aquiles. Apenas Eris, deusa da discórdia, não foi convidada e ela ficou muito irritada. Então ela chegou com uma maçã dourada com a palavra Calistei, ou seja, para as mais belas, e jogou entre as deusas, Afrodite, Hera e Atena. E elas afirmavam que elas seriam as mais belas, então as legítimas proprietárias da maçã. As deusas optaram por colocar o assunto perante Zeus, que, não querendo favorecer uma delas, colocou a escolha na mão de Paris, um príncipe troiano. Depois de se banharem na primavera do monte Ida, onde Troia estava situada, as deusas compareceram a Paris para sua decisão. Todas as 3 deusas eram idealmente bonitas e Paris não podia decidir entre elas. Então elas recorreram a subornos. Hera ofereceu a ele poder sobre toda a Ásia e Europa. Atena ofereceu sabedoria, fama e glória na batalha. Mas Afrodite prometeu a Paris que, se ele escolhesse ela como a mais bela das deusas, ela o deixaria se casar com a mulher mais bonita do mundo. Essa mulher era Helena, que já era casada com o rei Menelau de Esparta. Menelau, que antes, quando príncipe de Micenas, e mais tarde se tornou rei da Lacedemônia de Esparta, assim como uma centena de outros pretendentes, havia pedido a mão de Helena em casamento. Ele prometeu sacrificar a Afrodite 100 cabeças de gado se ele ganhasse a disputa, mas após o casamento ele não honrou com a promessa. Paris selecionou Afrodite e premiou-a com a maçã. As outras 2 deusas ficaram furiosas e, como resultado direto, ficaram do lado dos gregos na Guerra de Troia. Afrodite desempenha um papel importante e ativo em toda a Ilíada de Homero. No livro 3, ela resgata Paris de Menelau, depois que ele tolamente o desafia para um duelo 1 a 1. Ela então aparece para Helena na forma de uma velha e tenta persuadi-la a fazer sexo com Paris, lembrando-a de sua beleza física e proezas atléticas. Helena imediatamente reconhece Afrodite por seu lindo pescoço, seios perfeitos e olhos brilhantes, e repreende a deusa, tratando-a como sua igual. Afrodite repreende severamente Helena, lembrando-a de que, se ela a irritar, ela a punirá tanto quanto ela já tinha favorecido ela anteriormente. Helena obedece recadadamente ao comando de Afrodite. No livro 5, Afrodite vai à batalha para resgatar seu filho Enéas do herói grego Diomedes. Diomedes reconhece Afrodite como uma deusa fraca e, empunhando sua lança, corta seu pulso através de seu manto ambrosial. Afrodite pega emprestada a carruagem de Ares para cavalgar de volta ao Monte Olimpo. Zeus a repreende por se colocar em perigo, lembrando-a que sua especialidade é o amor e não a guerra. No livro 14 da Ilíada, durante o episódio de Dios Apate, Afrodite empresta seu questus Imas, ou seu cinto, a Hera, com o propósito de seduzir Zeus e distraí-lo do combate, enquanto Poseidon ajuda as forças gregas na praia. Na Teomáquia do livro 21, Afrodite novamente entra no campo de batalha para levar Ares embora depois que ele é ferido. A pureza dos sentimentos era muito preservada pelos gregos, o amor tinha que ser honroso, e Afrodite garantia a nobreza dos sentimentos. Esse pensamento parece estar contido em mitos como o de Anaxarete e Narciso. Várias jovens se apaixonaram por Narciso, mas ele as menosprezava. As garotas revoltadas pediram vingança a Afrodite, que o fez se apaixonar pelo próprio reflexo. Porém, com a evolução do mito, ela passou a simbolizar não apenas o amor puro, mas o amor passional, a paixão desenfreada e nociva, a loucura dos sentimentos. Isso fica evidente no mito de seu adultério com Ares. Afrodite, junto com Zeus, Hera, Ilítia e Himenaios, eram os Theoi Gamelioi, ou os deuses do casamento, que presidiam os ritos dessa cerimônia. Ela foi invocada como a deusa da consumação do casamento e da fertilidade da noiva. Safo, uma das mais famosas poetisas da Grécia Antiga, geralmente se referia a Afrodite como sua deusa protetora,
E como ela era lésbica, fez com que alguns autores enxergassem Afrodite também como uma padroeira das lésbicas, mas isso carece de fontes. Isso é algo difícil de determinar, porque existem poucos relatos na sociedade grega de homossexualidade feminina, que era relegada à obscuridade, diferentemente da homossexualidade masculina, que era mais comum, mais vista. No caso dos homens homossexuais, Afrodite era provavelmente vista como sua padroeira. Seus filhos Erotes eram símbolos do homoerotismo e protegiam o amor homossexual. E Platão cita Afrodite Urânia como sendo a deusa do amor divino e do amor homossexual. Afrodite era a deusa padroeira das prostitutas de todos os tipos, desde as pornai, ou as prostitutas de rua, tipicamente escravas de propriedades de cafetões ricos, e eram as prostitutas mais para as castas mais pobres, e também as prostitutas hetarai ou hierodouloi, as companheiras contratadas caras e bem educadas, que geralmente eram autônomas e às vezes forneciam sexo a seus clientes. A cidade de Corinto era conhecida em todo o mundo antigo por suas muitas hetarai, que tinham uma reputação generalizada de estar entre as prostitutas mais habilidosas, mas também as mais caras do mundo grego. Registros de numerosas dedicatórias a Afrodite feitas por cortesãs de sucesso sobreviveram em poemas e em inscrições de cerâmica. Referências a Afrodite em associação com a prostituição são encontradas em Corinto, mas também em Chipre, Citera e Sicília. A precursora mesopotâmica de Afrodite, Inanna Ishtar, também estava intimamente associada à prostituição. Estudiosos do século XIX e XX acreditavam que o culto a Afrodite pode ter envolvido a prostituição ritual, uma suposição baseada em passagens ambíguas em certos textos antigos. O centro de culto de Afrodite foi Chipre. Ela era adorada na maioria das cidades de Chipre, bem como em Citera, Esparta, Tebas, Delos e Elis, e seu templo mais antigo estava em Pafos. Homero se refere à deusa como Cípria no século VIII antes da Era Comum, e ela foi chamada de Páfia no século VI antes da Era Comum. Inscrições em seu santuário em Paleia Pafos referem-se a ela simplesmente como Vanassa ou a Senhora. O templo de Afrodite estava em uma colina a cerca de 2 quilômetros para o interior com vista para o mar. A cidade de Paleia logo surgiu ao redor do templo. Durante os períodos helenístico e romano, as estátuas representando Afrodite proliferaram. Muitas dessas estátuas foram modeladas, pelo menos em certa medida, na Afrodite de Cnidos de Praxiteles. Algumas estátuas mostram Afrodite agachada nua, outras a mostram torcendo a água para fora do cabelo enquanto se levanta do mar. Outro tipo comum de estátua é conhecido como Afrodite Calipios, cujo nome é o grego para Afrodite das belas nádegas. Este tipo de escultura mostra Afrodite levantando seus péplos para mostrar suas nádegas ao observador, enquanto olha para elas por cima do ombro. Os antigos romanos produziram um grande número de cópias de esculturas gregas de Afrodite, e mais esculturas dela sobreviveram desde a antiguidade do que de qualquer outra divindade. Seus festivais eram Adônia em dias diferentes e Afrodisia no 5º Hecatombaion, 4º dia do mês. Seu principal festival era Afrodisia, celebrada anualmente no meio do verão, cerca da 3ª semana de junho à 3ª semana de julho no calendário gregoriano. Era celebrada em toda a Grécia, mas particularmente em Atenas e Corinto. Em Atenas, a Afrodisia era celebrada no 4º dia do mês de Hecatombaion, em homenagem ao papel de Afrodite na unificação da Ática. Durante esse festival, os sacerdotes de Afrodite purificariam o templo de Afrodite Pandemos na encosta sudoeste da Acrópole com o sangue de uma pomba sacrificada. Em seguida, os altares seriam ungidos e as estátuas do culto de Afrodite Pandemos e Peito seriam escoltadas em uma procissão majestosa até um local onde seriam banhadas ritualmente. Fontes textuais mencionam o festival em Corinto e Atenas, onde as muitas prostitutas que residiam na cidade comemoravam o festival como um meio de adorar a sua deusa padroeira.
no templo de Afrodite no cume da Acrópole de Corinto, antes da destruição romana da cidade no ano 146 antes da Era Comum, ter relações sexuais com suas sacerdotisas era considerado um método de adoração a Afrodite. Este ritual é conhecido como prostituição sagrada, e as sacerdotisas usavam o dinheiro arrecadado para manter os templos de Afrodite. O templo na Acrópole de Corinto não foi reconstruído quando a cidade foi restabelecida sob domínio romano, em 44 antes da Era Comum, mas os rituais de fertilidade provavelmente continuaram na principal cidade perto da Ágora. O eufemismo grego é hieródula, ou escrava sagrada. A prática era uma parte inerente dos rituais devidos aos antepassados de Afrodite no Oriente, a sumeriana Inanna e a acadiana Ishtar, cujos templos as sacerdotisas eram as mulheres de Ishtar. Essa prática foi documentada na Babilônia, Síria e Palestina, nas cidades fenícias e nos centros de culto a Afrodite na Grécia, em Chipre, Citera, Corinto e Sicília, porém não atestada em Atenas. Por causa da prostituição sagrada, Afrodite era vista em toda parte como deusa padroeira da cortesã. Houve um caso de um nobre que ganhou um jogo nas Olimpíadas e, como forma de agradecer a Afrodite por tê-lo ajudado, doou para seu templo mais de 100 prostitutas. Afrodite também foi homenageada em Atenas como parte do festival Arrefória. O quarto dia de cada mês era sagrado para Afrodite. Pausanias registra que em Esparta, Afrodite era adorada como Afrodite Areia, que significa guerreira. E esse epíteto, enfatiza suas conexões com Ares. Pausanias também registra que em Esparta e em Citera, uma série de estátuas de culto extremamente antigas de Afrodite a retratavam carregando armas. Outras estátuas a mostravam acorrentada. Durante os festivais de primavera dedicados a Afrodite e Adonis, procissões separadas de homens e mulheres caminhavam ao longo da via sacra de Nova Pafos para o santuário de Afrodite na Velha Pafos, onde haviam jogos e concursos de música e poesia. Essa tradição sobrevive, exceto a prostituição, em um moderno festival de primavera, Antistíria, que é especialmente popular em Ctima Pafos. O santuário de Afrodite na Velha Pafos continuou a florescer na época romana. Vários imperadores romanos honraram-na, tendo sido visitado por Tito em 69 depois da Era Comum, quando o futuro imperador estava em seu caminho para o Egito. Ele consultou o oráculo de Afrodite, que afirmou que ele teria um grande futuro. O santuário foi reconstruído pelos romanos após o terremoto de 76 ou 77, do ano 76 ou 77 da Era Comum, em um projeto que preservou a arquitetura oriental original. O culto de Afrodite sobreviveu na Velha Pafos até o século IV, quando o imperador Teodósio proibiu o paganismo. Não se sabe quando o culto de Afrodite foi suprimido ou se a população local resistiu à proibição. Afrodísias era uma pequena cidade na Cária, agora parte da Turquia. Localizada perto de uma pedra de mármore, Afrodísias tornou-se um centro de produção de esculturas na época helênica e romana. A escola de esculturas da cidade era popular e muitas estátuas foram encontradas intactas na região da Ágora. O ponto focal da cidade, como o nome sugere, era um enorme templo de Afrodite, enriquecido com muitas esculturas, sarcófagos e pedras que ilustravam passagens mitológicas. Entre as esculturas notáveis está uma estátua micênica de uma deusa da fertilidade, que foi identificada como sendo uma antecessora de Afrodite ou a própria, adorada na região. Poucos aspectos do edifício original do templo sobrevivem, pois posteriormente o templo foi convertido numa basílica pelos bizantinos. A cidade se recusou inicialmente, mas cedeu e foi abandonada no século XIV. Hoje é um sítio arqueológico cheio de edifícios notáveis, incluindo o estádio de atletismo, que é dito como sendo provavelmente o mais bem preservado do seu tipo no Mediterrâneo. Apesar dos esforços dos mitógrafos no sentido de helenizar Afrodite, essa sempre traiu sua procedência asiática. Já na Ilíada, isso é bem perceptível. Sua proteção e predileção pelos troianos que vivem na Ásia Menor, e particularmente por Enéas, denotam sua origem não grega. No hino homérico Afrodite, o caráter asiático da deusa é ainda mais claro. Apaixonada pelo herói troiano Anquises,
avança em direção a Troia, com o nome Ida, que daria nome ao Monte Ida, acompanhada de ursos, leões e panteras. Sua hierofania voluptuosa transforma até os animais que se recolhem à sombra dos vales para se unirem no amor que transborda de Afrodite. Esta marcha amorosa da deusa, seguida por animais em direção a Ílion ou Troia, mostra nitidamente que ela é uma grande mãe semelhante a Astarte, que era representada escoltada por animais. Seu amante Adonis nos leva igualmente à Ásia, uma vez que Adonis é mera transposição do babilônico Tamuz, o favorito de Istar Astarte, que os gregos modelaram sua Afrodite. A helenização a transformou de grande mãe a uma dos 11 deuses olímpicos e submetidos a Zeus, com papel reduzido às paixões humanas. Porém, quando ela é esculpida e pintada com seus golfinhos, bode, ganso, cisne e pomba, pode-se vislumbrar claramente sua antiga linhagem. Desta maneira, a deusa, bem como suas antepassadas, é um símbolo de forças irrefreáveis da fecundidade, não propriamente em seus frutos, mas em função do desejo ardente que essas mesmas forças irresistíveis ateiam nas entranhas de todas as criaturas. Eis o motivo por que a deusa é frequentemente representada escultada por animais ferozes. Ovídio mostra que Afrodite era vista como a responsável pela perpetuação da vida, o que abrange toda a natureza. De acordo com os pontos de vista cosmogênicos da natureza de Afrodite, ela era a personificação dos poderes generativos da natureza e mãe de todos os seres vivos. Um traço desta noção parece estar contido na tradição no concurso de Tífon com os deuses, onde Afrodite se metamorfoseou em um peixe, animal que foi considerado possuindo as maiores potências geradoras. Mas, de acordo com a crença popular dos gregos e suas descrições poéticas, ela era a deusa do amor, que colocou a paixão nos corações dos deuses e dos homens, e por este poder reinou sobre toda a criação viva. Na Idade Média, os cristãos adaptaram elementos da iconografia de Afrodite e os aplicaram a Eva e às prostitutas, mas também às santas e até mesmo à Virgem Maria. Os cristãos no leste reinterpretaram a história do nascimento de Afrodite como uma metáfora para o batismo. Numerosos mosaicos romanos de Vênus sobreviveram na Grã-Bretanha, preservando a memória do passado pagão. No norte da África, no final do século V depois da Era Comum, Fulgêncio de Ruspe encontrou mosaicos de Afrodite e reinterpretou como um símbolo do pecado da luxúria, argumentando que ela foi mostrada nua porque o pecado da luxúria nunca é encoberto, e que muitas vezes ela foi mostrada nadando porque toda luxúria sofre naufrágio de seus negócios. Ele também argumentou que ela era associada a pombas e conchas porque estes são símbolos de cópula, e que ela foi associada às rosas porque, como a rosa dá prazer, mas é arrebatada pelo movimento rápido das estações, então a luxúria é agradável por um momento, mas é varrida para sempre. Enquanto Fulgêncio se apropriou de Afrodite como um símbolo da luxúria, Isidoro de Sevilha interpretou como um símbolo do sexo procriativo conjugal e declarou que a moral da história do nascimento de Afrodite é que sexo só pode ser sagrado na presença do sêmen, sangue e calor, que ele considerava necessários para a procriação. Enquanto isso, Isidoro difamou Eros, filho de Afrodite, como um demônio da fornicação. É de notar que, por Afrodite ter sido considerada nascida do mar, ela foi venerada desde os tempos remotos como uma deusa do mar e da navegação, mas, no entanto, ela não é uma divindade marinha, no mesmo sentido que Poseidon. A mesma majestade que ela enche toda a natureza fez do mar o local de sua aparição. Seu advento aplana as ondas e faz da superfície das águas fulgir como uma joia. Ela é o divino encanto do mar calmo e da feliz travessia, assim como é o encanto da natureza florescente. Ela é denominada deusa do mar sereno e faz com que os navios cheguem em boa hora ao porto. Por isso ela foi chamada de deusa da boa viagem, deusa que assegura a navegação propícia, deusa dos promontórios, porque lhe dedicavam templos em locais que são bem visíveis no mar. E ela é uma divindade importante nas religiões neopagãs modernas. Em 1938, Gleb Botkin, um imigrante russo nos Estados Unidos, fundou a Igreja de Afrodite, uma religião neopagã centrada na adoração de uma deusa mãe, que seus praticantes identificaram como Afrodite.
A teologia da Igreja de Afrodite foi exposta no livro In Search of Reality, publicado em 1969, 2 anos antes da morte de Botkin. O livro retratou Afrodite em uma luz drasticamente diferente daquela que os gregos a imaginaram. Ele afirmava que a adoração de Afrodite havia sido trazida para a Grécia pelo mestre místico Orfeu, mas que os gregos haviam entendido mal os ensinamentos de Orfeu e não haviam percebido a importância de adorar somente Afrodite. Afrodite é uma divindade importante também na Wicca. Os wiccanos consideram Afrodite como um aspecto da deusa, e ela é frequentemente invocada pelo nome durante encantamentos que tratam de amor e romance. Os wiccanos consideram Afrodite a governante das emoções humanas, espiritualidade erótica, criatividade e arte. Como um dos 12 deuses olimpianos, Afrodite é uma divindade importante para os helenismos, para o reconstrucionismo politeísta helênico, uma religião neopagã que busca reviver e recriar autenticamente a religião da Grécia no mundo moderno. Os helenistas veneram Afrodite principalmente como deusa do amor romântico, mas também como uma deusa da sexualidade, do mar e da guerra. Coisas como prostituição ritual não são vistas hoje em dia, não são cultuadas hoje em dia. Ao invés disso, os devotos helenistas modernos fazem oferendas para ela e invocam seu nome e suas bênçãos para relacionamentos amorosos, inclusive sexualmente monógamos. Aqui as convicções éticas de helênicos modernos são inspirados por virtudes gregas antigas de autocontrole e moderação. Deusas relacionadas. Durante o período helenístico, os gregos identificaram Afrodite com as antigas deusas egípcias Hathor, ou Het-Hert, e Ísis, ou Asset. Afrodite era uma deusa padroeira das dinastias Lagide, do período ptolomaico no Egito Antigo, e a rainha Arsinoe II foi identificada como sua encarnação mortal. Afrodite era adorada em Alexandria e tinha vários templos dentro e ao redor da cidade. O Tessaroconteres, um gigantesco catamarã projetado por Arquimedes para Ptolomeu IV Filopator, tinha um templo circular para Afrodite nele, com uma estátua de mármore da própria deusa. No segundo século antes da Era Comum, Ptolomeu VIII Fisicon e suas esposas Cleópatra II e Cleópatra III dedicaram um templo a Afrodite Hathor em Philae. As estatuetas de Afrodite para devoção pessoal tornaram-se comuns no Egito, começando nos primeiros templos de Ptolomeu e se estendendo até muito depois que o Egito se tornou uma província romana. Os antigos romanos identificaram Afrodite com sua deusa, Vênus, que era originalmente uma deusa da fertilidade agrícola, vegetação e primavera. De acordo com o historiador romano Lívio, Afrodite e Vênus foram oficialmente identificadas no século III antes da Era Comum, quando o culto de Vênus Ericina foi introduzido em Roma a partir do santuário grego de Afrodite no Monte Eryx, na Sicília. Depois desse ponto, os romanos adotaram a iconografia e os mitos de Afrodite e os aplicaram a Vênus. Como Afrodite foi a mãe do herói troiano Enéas na mitologia grega, a tradição romana reivindicou Enéas como fundador de Roma, e Vênus foi venerada como Vênus Genetrix, a mãe de toda a nação romana. Afrodite, mais tarde, ou Vênus, mais tarde, passou a ser identificada com a deusa germânica Freia. Portanto, sexta-feira, Friday, em inglês, sexta-feira é um dia sagrado para Afrodite também, dentro dos cultos modernos. Afrodite também foi identificada pelos assírios de Milita, pelos árabes Alilat e pelos persas Mitra. Seus símbolos. O símbolo aviário mais proeminente de Afrodite era a pomba, que era originalmente um símbolo importante de sua precursora no Oriente Próximo, Inanna Ishtar. Na verdade, a palavra grega antiga para pomba, peristerá, pode ser derivada de uma frase semítica, pera Ishtar, que significa pássaro de Ishtar. Afrodite frequentemente aparece com pombas na cerâmica grega antiga e o templo de Afrodite Pandemos, na encosta sudoeste da Acrópole ateniense, foi decorado com esculturas de pombos em relevos com filetes com nós em seus bicos. Ofertas votivas de pequenas pombas de mármore
também foram descobertas no templo de Afrodite em Dáfne. Além de suas associações com pombas, a deusa também esteve intimamente ligada aos pardais, e ela é descrita cavalgando em uma carruagem puxada por pardais na Ode a Afrodite, de Safo. Por causa de suas conexões com o mar, Afrodite foi associada a vários tipos diferentes de aves aquáticas, incluindo cisnes, gansos e patos. Outros símbolos de Afrodite incluíam o mar, conchas, rosas. As flores de rosa e murta eram muito sagradas para Afrodite e também a papoula. Seu emblema de fruta mais importante era a maçã, mas ela também estava associada às romãs, possivelmente porque as sementes vermelhas sugeriam sexualidade, ou porque as mulheres gregas às vezes usavam romãs como método de controle de natalidade. Na arte grega, Afrodite costuma ser acompanhada por golfinhos e nereidas. Além dos símbolos citados, podemos citar a anêmona, a pomba-rola, a alface, conchas do mar, espelho, lebres, um pássaro chamado lynx, que é um pássaro da família do pica-pau, traduzido em português como torcicolo, e também o lynx é uma ferramenta que é uma roda associada a Afrodite, onde era usada em rituais para Afrodite. Essa lynx era utilizada para atrair amantes ou despertar paixões. Lynx também é o nome de uma ninfa, filha de Pan. A cor de Afrodite é o azul turquesa. O segundo planeta do sistema solar, Vênus, também é um símbolo de Afrodite. O símbolo de Vênus é utilizado na biologia, astronomia e na alquimia, que é um círculo com uma pequena cruz embaixo. Suas origens remontam a espelhos usados desde a antiguidade para representar o espelho da deusa. É o símbolo do cobre na alquimia, do sexo feminino na biologia, do planeta Vênus e da feminilidade. Afrodite também tem como símbolo seu cinto mágico, que tinha o poder de inspirar o amor e desejo para aqueles que usavam. A flecha também é muitas vezes mencionada como um dos seus símbolos. Como Afrodite Urânia, a tartaruga, que é o símbolo de modéstia doméstica e castidade, é seu símbolo. Como Afrodite Pandemos, o carneiro. Quando era representada como a deusa vitoriosa, ela tinha atributos de Ares, então também tem como símbolos um elmo, um escudo e uma espada, ou uma lança e a imagem da vitória em uma das mãos. Suas ofertas: cobre, esmeralda, turquesa, rosa, murta, trevo, frutas, especialmente maçã e romã, madeira de sândalo, resina de benjoim, flores, rosas perfumadas, vinho doce, bolos feitos com mel, perfumes, óleos perfumados, joias, coisas belas e luxuosas, incenso, canela. Afrodite teria perfume de flores ou canela conforme as fontes. Na antiguidade, os sacrifícios oferecidos a ela consistiam principalmente de incenso e guirlandas de flores, mas em alguns lugares, animais como porcos, cabras, vacas jovens, lebres e outros foram sacrificados a Afrodite. Seus epítetos: todos os sobrenomes e epítetos dados a Afrodite são derivados de seus locais de culto, de eventos relacionados com as lendas sobre ela, ou têm referência a seu caráter e sua influência sobre o homem, ou são descritivos de sua extraordinária beleza e charme. A Acidália é um epíteto de Afrodite, de acordo com Sérvios, que foi derivado do poço Acidálios perto de Orcomenos, do qual Afrodite costumava se banhar com as graças. Outros associam o nome com Aquides gregos. Acraia, que também é Acraia e Acreus são atributos dados a várias deusas e deuses cujos templos estavam situados em colinas, não só Afrodite, mas Zeus, Hera, Palas, Ártemis, entre outros. Alila ou Alilat, que é o nome pelo qual, de acordo com Heródoto, os árabes chamavam Afrodite Urânia. Aligena, nascida do mar. Amatúsia ou Amatúntia, que é um epíteto derivado da cidade de Amatus, em Chipre, um dos mais antigos lugares de culto. Ambologera, a que adia a velhice. Anaduene, erguendo-se do mar. Androfonos, matadora de homens. Anósia, não sagrada. Anteia, desabrochar ou amiga das flores. Apatúria ou Apatouros, a enganadora, devido ao mito na qual ela engana os gigantes
e Hércules os mata. Afaquites, um epíteto derivado do povoado de Aface, na Celecíria, onde possuía um célebre templo com um oráculo que foi destruído por ordem do imperador Constantino. Apotrófia, a que se vira para longe, a expulsa. Aracúntias, um epíteto derivado do monte Aracintos. Areia, a guerreira, é um epíteto quando ela aparece representada com a armadura completa, assim como Ares, como no caso em que foi em Esparta. Argenis, um epíteto derivado de Argenos. Basilis, rainha. Despoina, a deusa governante ou a amante. Dionaia, a forma metronímica de Dione, aplicada à filha Afrodite. Eleemon, misericordiosa. Enóplios, a que porta armas. Epipontia, no mar. Epitrágida, sobre o gamo. Epitumbídia, sobre os túmulos. Eruquine, que é um epíteto derivado do monte Eryx, filho de Afrodite e do rei siciliano Butes. Euplois, justo velejar. Gamelioi Theoi, como divindade que protege e preside o casamento. Genétulis ou Genetrix, protetora dos nascimentos e da geração. Ecargi, a que bate à distância. Eteira, cortesã. Idália, epíteto derivado da cidade de Idálion, no Chipre. Calípogos, dos lindos traseiros. Caliste, a mais bela. Cruze, dourada. Cnídia, epíteto derivado da cidade de Quinido, na Cária. Cólias, epíteto derivado de uma estátua no promontório ático de Cólias. Cupros, de Cipros, Chipre. Cuprogênes, nascida em Cipros. Cureteia, Quitéria ou Citéria, de Creta. Limênia, Limenetes, Limenites, Lipenodcopus, protetor ou superintendente do porto. Mechantis, ou hábil em inventar. Melaines ou Melânia, negra. Melinaia, um epíteto derivado da cidade arquiva de Melínia. Migonites, um epíteto derivado de Migonium, na ou perto da ilha de Crane, na Lacônia, onde a deusa tinha um templo. Morfo, em forma. Niqueforos, a que traz a vitória. Urânia, celestial. Entre os neoplatônicos e posteriormente seus intérpretes cristãos, Urânia é associada ao amor espiritual. Uma representação de Urânia com o pé apoiado em uma tartaruga passou a ser considerada emblemática da descrição do amor conjugal. Pandemos, de todas as pessoas. Entre os neoplatônicos e posteriormente seus intérpretes cristãos, Pandemos é associada ao amor físico, ao desejo. Párria, de Pafos, Chipre. Pacifaessa, o brilho justo. Pelágia, do mar. Peitou, a personificação da persuasão. Filomeides, amante do riso. Hesíodo traduziu como amante dos genitais. Porne, carnuda, prostituta. Escótia, escura. Sumáquia, aliada na guerra. Surieteos, a deusa síria, nome pelo qual a Síria Astarte ou Afrodite é às vezes designada. Tumborucos, cavadora de túmulo. Zefurites, epíteto derivado do promontório de Zéfiro, no Egito. Zerúntia, epíteto derivado da cidade de Zerintos, na Trácia. Bem, todas as fontes, se você quiser saber como escreve todos esses epítetos que eu falei, você encontra aqui nas fontes que eu estou deixando na descrição do vídeo, tá? E também a oração, tá? Você vai encontrar nessas fontes que eu deixei aqui para vocês, tá? A oração, ela se chama de Safo, uma ode a Afrodite, linhas 1 a 10, traduzida por M. L. West. Afrodite imortal com trono rico, filha intrigante de Zeus, eu oro a você, com dor e doença, rainha, não esmague meu coração. Mas venha se alguma vez no passado você ouviu minha voz de longe e deu ouvidos, e deixou os salões de seu pai e veio com ouro, carruagem jungida,
e bonitos pardais trouxeram você rapidamente através da terra escura, asas esvoaçantes do céu pelo ar. Bem, esse vídeo está enorme, aqui eu termino. Se você gostou, deixa aqui seu like para poder estimular a fazer mais vídeo para vocês. Compartilha com seus amigos e eu quero que você deixe aqui seu comentário. Quero saber o que você achou. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que você, te convido, melhor dizendo, a se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nada. Te vejo no próximo vídeo. Mitaku Yasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey nay nay, Yana hey.